Alguns criticaram Mel Gibson pela violência que o filme retratava. Outros disseram que ele pegou leve, porque a violência narrada nos evangelhos é extremamente maior. Outro trecho que chama a atenção é esse. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Eu não conheço a dor daqueles pais, mas Deus conhece. Deus sabe o que é chorar a morte de um filho inocente, violentamente morto. E nós, como cristãos, devemos prestar não só a nossa solidariedade, mas também repartir o que a Bíblia diz conosco. Por isso é que é tão difícil você ler um texto como esse e não se sentir chocado. Porque se a gente não se sente movido, comovido, tocado, tem alguma coisa errada aí com o nosso coração. Segundo aspecto da morte de Jesus que o texto narra é que a morte do Messias foi voluntária. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele disse. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abre a sua boca. No jardim ele diz a Pedro, se eu quisesse, se eu pedisse ao meu Pai, ele mandaria milhares de anjos. Mas ele se silencia. Ele suporta. Humilhado até o seu último suspiro. Portanto, este Jesus Cristo que a Bíblia diz, ele foi crucificado. Ele foi traído por Judas. Ele foi entregue por Pilatos, denunciado pela inveja dos judeus. Nós o matamos, mas ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, ele se entregou voluntariamente. E um pastor de 2 séculos atrás, chamado Octavius Winslow, escreveu esse seguinte verso: quem foi que entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Para Deus, amor é um verbo, não é uma declaração vazia, muitas vezes esvaziada nos nossos eu te amo, porque ela não vem autenticada por atitudes que corroborem a declaração. Mas o Pai conjuga o eu te amo, dando, entregando, abrindo mão do seu único filho, do melhor que ele tinha, possuía, para morrer no nosso lugar. Esse é o amor de Deus. E em terceiro lugar, a morte do Messias, ela foi vicária. O que é que significa vicária? Significa substitutiva. Como dissemos agora, ela foi feita no meu lugar. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça.
por suas feridas vocês foram curados. Pedro está dizendo que nós fomos curados da enfermidade do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a vida do cristão. De quem não é cristão, sim, esse é escravo do pecado. Mas o cristão, ele conta com a maior força que ele tem dentro de si, que é o Espírito Santo. O poder de Deus para trazer libertação sobre os vícios, sobre o pecado, sobre as nossas mazelas. Essa morte foi vicária porque ele não cometeu nenhum pecado. A ênfase do texto é para as nossas enfermidades, para as nossas dores, nossas iniquidades, nossas transgressões. Nós nos desviamos, nós escolhemos o nosso próprio caminho. Cada açoite, cada jorrada de sangue, cada martelada naquela cruz, finalmente a morte, não foi por causa dele. Ele não precisava morrer por causa dele, mas ele queria morrer por nossa causa. Nos prepararmos para a Páscoa é lembrarmos que a morte de Cristo foi sofrida no nosso lugar, para que quando Deus olhar para mim, não veja a mim, veja Jesus. E para quando Deus olhar para a cruz e olhar para Jesus, ele não veja Jesus, ele veja a mim. Quem aceita a salvação e o senhorio de Jesus Cristo tem o privilégio de estar sendo perdoado naquela cruz, esmagado pelos açoites. Deus se agradou esmagá-lo. A figura é das azeitonas sendo esmagadas para que saia toda a vida, todo azeite. E na morte das azeitonas, esse azeite traga cura. O óleo da unção, da libertação. Então, se a Páscoa para mim é o tempo em que eu vou comer chocolate e bacalhau, eu estou perdendo o foco. A Páscoa para nós é um motivo de grande alegria, porque ele ressuscitou. Mas até ele ressuscitar, ele passa as últimas horas sofrendo no nosso lugar. Portanto, lembrar da Páscoa, lembrar desse sacrifício, dessa maior prova de amor que alguém poderia dar por nós. Aquelas crianças, elas não morreram por ninguém. Elas morreram. Mas o Filho de Deus morreu por mim e por você. Então a morte do Messias, ela foi violenta, ela foi voluntária e ela foi vicária. Agora, o que é que essa morte pode causar na vida de um ser humano? Quais os efeitos? Quais as consequências? Quais os benefícios que ela pode trazer para um viciado, para um casamento desfeito, para alguém que precisa desesperadamente de uma cura,
para alguém que foi abandonado pela família, para alguém que fez as coisas mais terríveis do mundo que não é possível relatá-las, que elas são chocantes demais. Eu queria mostrar um vídeo para você que traz um pouco dessas respostas. Vamos acompanhar. A morte do Messias fez toda a diferença para essas pessoas. E eu tenho certeza que faz toda a diferença na vida da gente. Por causa de Jesus, nós podemos ter esperança de que o nosso casamento não vai acabar arruinado. Por causa dele, eu tenho esperança de que mesmo no meio da noite mais escura que uma alma pode suportar, ele está ali ao meu lado, passando comigo o meu sofrimento. Por causa daquela cruz, eu posso suportar os sofrimentos. É isso que Pedro fala, vocês foram chamados para isso, para suportar os sofrimentos. Olhando para a cruz, contando com a presença e com a ajuda do Salvador. Como seria bom se nós produzíssemos a nossa versão da nossa comunidade, dessas vidas transformadas. O que é que a cruz de Cristo fez para mim? Eu estava perdido e fui achado. Eu estava quebrado e fui restaurado. Eu era uma porcaria e Jesus fez de mim gente. Eu queria que a gente ouvisse uma música agora que vai dizer dessa identidade que Jesus tem com quem sofre. Só quem suportou tanto sofrimento é capaz de entender o nosso sofrimento. Então eu não sei qual é o sofrimento que você está passando, mas você viu que o sofrimento de Jesus foi maior do que qualquer sofrimento que um ser humano pode aguentar. Então eu queria que a gente
pensasse, ouvisse essa música de Sérgio Pimenta. Eu vou chamar a querida Lucitânia aqui, vai nos dirigir nesse momento. E nós vamos ouvir essa música e refletir nessa letra. O tempo é seu. Pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de entender a todo homem, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele sofreu e até a morte venceu, mostrando amor capaz de entender a todo homem. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de entender a todo homem, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de entender a todo homem. Que beleza, né, gente? Então, quando a gente olha para a cruz, a gente deve lembrar do sofrimento dele. E pensar que o amor dele é tão grande, que se fosse necessário, ele faria isso de novo. Mas sabe o que é bom? Não é necessário. Porque o preço que precisava ser pago naquela cruz foi pago de uma vez por todas.
Isso significa que você não precisa mais viver afastado de Deus. Isso significa que a sua vida não precisa mais ser sem sentido. Isso significa que você não precisa mais ser prisioneiro do pecado. Isso significa que você não deve mais viver para si mesmo, mas viver para Ele e por Ele. Porque assim a tua vida vai encontrar o verdadeiro sentido de existir. Ele é a nossa alegria. Ele é a razão de nós vivermos. Ele morreu para que eu e você tenhamos vida. Portanto, entregue-se a Jesus. Submeta-se à cruz, ao senhorio e à salvação e à graça que Ele tem para oferecer. Faça isso em nome dEle. Seja feliz. Queria convidar você a se levantar e juntos a orarmos a Deus. Pai amado, nós te louvamos pela obra perfeita de Jesus na cruz. Nós te dizemos, Senhor, que Ele morreu no nosso lugar. Morreu por causa dos nossos pecados. E eu me declaro culpado diante do Senhor, porque eu matei meu Salvador com a minha rebeldia, com os meus pecados, com a minha vida em si mesmada. Ele morreu por minha causa. E se há alguém aqui que ainda não se posicionou claramente diante dessa realidade da cruz, Pai querido, que o Senhor dê a ele ou a ela a força necessária para se posicionar diante do Cordeiro, para que ele ou ela tenha a salvação de Jesus. É assim que nós oramos, em nome dele. Amém.